Olá, alunos, tudo bem? Vamos então dar continuidade à parte de análise instrumental, agora abordando espectrofluorimetria, que é uma técnica analítica muito interessante para compostos orgânicos. A maioria dos compostos orgânicos sofrem fluorescência, que é um fenômeno que a gente vai estudar agora, e utiliza-se então esse fenômeno para a determinação da concentração desses analitos, né, principalmente orgânicos, mas também você pode estar usando isso para complexos, né, diversos compostos inorgânicos. Então, a emissão fluorescente, né, vai te fornecer informação analítica de interesse. Só para lembrar, quando você tem uma amostra no meio de um feixe incidente, então você tem uma potência de entrada P0, parte dessa energia é absorvida pela amostra e vai transmitir a potência P. Então, só para lembrar, menos log de P sobre P0, isso aqui é absorbância. E P sobre P0 é chamada transmitância, ou seja, menos log da transmitância é absorbância, que é igual a ABC, ou seja, absortividade, caminho óptico B e concentração da solução. Lembrar, então, que a potência, ela decai com x, né, distância. Então, daqui, isso aqui é zero, aqui seria B, final do caminho óptico, ok? Então, esse decaimento é exponencial, e nós já vimos na aula passada, né, que ΔP, a taxa de variação de potência em relação, né, ao valor médio da potência nesse ponto. Então, dP sobre P, dividir por um elemento infinitesimal de distância, que é dx, ok? Isso aqui vai dar uma constante. Beleza? Para uma dada concentração. Lembrar que existe uma variação também de potência em função da concentração. Foi o Beer que desenvolveu isso. À medida que a concentração aumenta, a potência também cai. Quando se relaciona a variação de potência em relação à concentração e em relação a dx, você vai chegar então a chamar a famosa lei de Beer, ou seja, a absorbância, ou menos log de P sobre P0, ela é uma constante vezes o caminho óptico, que tem a ver com x, vezes a concentração, que tem a ver com a concentração. No exemplo aqui primeiro, se você fixa uma concentração, né, você vai ter então que ΔP sobre P sobre dx, né, taxa de variação dá menos K, ou essa variação negativa, menos dP sobre P sobre dx é K. Ok? Integrando vai dar a lei de Beer. Nós já vimos isso na aula passada. Pessoal, então, quando você está interessado na potência que sai, né, que sobra após uma amostra absorver, você tem a técnica chamada absciometria, que é a depressão de potência pelo meio sólido, líquido ou gasoso, né, deixando passar na mesma direção uma potência de saída P. E aí você monitora inicialmente o seu equipamento com a amostra contendo apenas solvente, né? E depois você passa agora uma amostra, ou seja, uma cubeta contendo a amostra. Antes você tinha somente na cubeta solvente, depois você tem a amostra mais solvente, ok? Então, se houver uma diminuição de potência, é porque está havendo absorção, ok? O que transmite é chamado transmitância, que é P sobre P0, tá bom? Pessoal, nós vamos ver daqui a pouco que a fluorescência ela é mais sensível, né, do que a absorção, né, por exemplo, no V visível. O que é fluorescência? Se existe um fenômeno, né, de absorção de radiação, então você está aqui no estado 0, promove para um estado excitado, 1 ou 2. Né? Parte dessa radiação ele pode se perder por transições rotacionais, vibracionais, vamos falar daqui a pouco, mas existe também a desexcitação, né, relaxamento eletrônico. Então, o elétron foi, a molécula foi excitada, promoveu um elétron no estado fundamental ou intermediário por estados de energia maior, e no tempo muito curto, né, lapso de tempo, né, geralmente abaixo de 10 a menos 8 segundos, você tem
o retorno, né, desse elétron em estados quânticos de energia mais baixa, ok? Essa retomada do elétron, essa diferença de energia, ele é dado como foto HNI, ok? Então, esse foto HNI, que é chamado emissão fluorescente, né, a transição fluorescente, né? Você tem que o relaxamento com liberação de energia, né, luminosa, ok? De fótons HNI, né, constante de Planck vezes frequência daquela radiação. Tá? Agora eu te pergunto, isso sempre acontece? Não. Nós vamos daqui a pouco falar que são as moléculas especiais, né? Não é toda molécula que floresce, mas a grande maioria floresce sim, principalmente no ultravioleta. Então, já que fluorescência acontece num sistema intrínseco ao próprio átomo ou molécula, essa emissão pode acontecer em qualquer direção. Então, você está vendo aqui, ó, qualquer direção, essa emissão fluorescente pode acontecer. Então, se você coloca aqui agora seu detetor numa direção 90 graus, você só vai observar a luz fluorescente, né? Que é uma parte da luminescência. Lembrar que a luminescência é um fenômeno de produção de energia luminosa, ok? Pode ser no ultravioleta, pode ser no visível, e também em outras áreas espectrais, tá? Então, a luminescência pode ser obtida por incandescência, quando você passa corrente elétrica num corpo, então você tem a termoemissão, né, por processo de incandescência. Você pode ter triboluminescência, quando você atrita, por exemplo, você pega duas pedras de quartzo, né, dois cristais de quartzo e bate um contra o outro, você vai ver luz no escuro. Ela produz luz a partir da excitação, né, eletrônica no próprio cristal de quartzo, gerando um processo aí de luminescência que nós chamamos, já que foi dado por calor, nós chamamos isso de triboluminescência, no caso por atrito, né? Termoluminescência seria por calor. Mas o que? Você também tem a sonoluminescência, né? Através de ondas sonoras de alta intensidade, de alta frequência, também pode induzir a produção de luz em corpos sólidos, líquidos ou gasosos, chamada sonoluminescência. E também você tem o fenômeno da fluorescência e também da fosforescência, que a gente vai abordar agora. Então, pessoal, quando existe, então, essa excitação eletrônica a partir de HNI, de fótons que chegam aqui e promovem elétrons, né, para os estados quânticos maiores. Quando eles voltam para os estados intermediários ou fundamental, ele vai emitir um espectro de linhas atômicas, no caso for um átomo isolado, ou de bandas, né, moleculares, no caso for uma molécula. Lembrar que a banda acontece devido a acoplamento vibracional rotacional. Então, a fluorescência ocorre em sistemas químicos sólidos, líquidos ou gasosos. Quando uma espécie química é excitada por absorção da radiação, ela retorna ao estado fundamental após um tempo muito curto, da ordem de 10 menos 8 segundos, né? 10 menos 9 segundos, 10 menos 6 segundos, nessa faixa aí. Emitindo, então, radiação que nós chamamos de fluorescência. É o caso da lâmpada fluorescência, né, de mercúrio, tão famosa lâmpada fluorescente. O fenômeno principal lá de produção de luminescência, né, de luz, é devido ao fenômeno da fluorescência, que é exatamente essa desexcitação de elétrons projetados para estados quânticos de maior energia para estados intermediários ou fundamental. Se a frequência da radiação absorvida é igual à emitida, temos o que nós chamamos de fluorescência de ressonância, né, ou radiação de ressonância, ou seja, ele absorve HNI e emite HNI, né? Não há perda de energia por processos não radiativos, tipo vibração e rotação. Do ponto de vista de estado eletrônico, nós podemos ter, né, no estado fundamental, singlet, estado eletrônico para moléculas, todos os spins dos elétrons estão emparelhados. Por quê? Porque numa molécula, pessoal, você tem ligações sigma ou ligações pi, né? E essas ligações subentendem dois elétrons, né? Emparelhados, ou seja, um com spin mais um meio e outro com spin menos um meio. Então, é o estado singlet, o estado fundamental, por exemplo, de moléculas são singletes. O dublete, estado eletrônico para radical livre. Então, se você tem uma quebra molecular para uma fotólise em alta frequência, né, por exemplo, o VC, né, a ultravioleta de vácuo, você vai transformar moléculas em radicais livres, né? Isso é o que acontece lá na ionosfera, né? E esses íons, né, lá
na alta atmosfera, chamada ionosfera, eles são responsáveis para absorverem, né, partículas carregadas que, por exemplo, advêm do cosmos, né, principalmente do Sol, né, e com isso protege a gente do chamado vento solar, né, radiação mais nociva, né, partículas, subpartículas com alta energia. Vamos voltar. O estado duplete, então, acontece radicais livres, então gerando um número ímpar de elétrons, né? Em alguns átomos também você pode ter estado duplete, então você tem elétrons desemparelhados. E o estado triplete, você tem spins desemparelhados, ou seja, são paralelos, ok? É um estado, do ponto de vista quântico, não provável, né? Bastante improvável o estado triplete. Eles existem, mas probabilisticamente tem uma abundância muito menor do que estados singletes. Então, está exemplificado aqui. Você tem aqui, então, estados singlet, emparelhados, e quando tem uma transição de um elétron aqui, por exemplo, você tem dois elétrons no orbital. Um dos elétrons, que está com spin, por exemplo, menos 1,5, ele é projetado por um estado quântico maior, mas mantém um spin. Mas, se há uma mudança do spin, de menos 1,5 para mais 1,5, você chama o chamado estado triplete, que é pouco provável. Você estuda isso, pessoal, esse conceito na inorgânica, né? Mecânica quântica, né? E outras coisas ligadas a complexos. O retorno de uma molécula ao estado fundamental pode ocorrer pela combinação de vários mecanismos. Vamos lá. Processos radiativos envolvem a emissão de fótons, seja fluorescência e fosforescência. A única diferença de fosforescência, vai ver agora mais à frente, é que há uma transição não de singlete para singlete, que é a fluorescência, mas sim de triplete para singlete. A gente vai entender daqui a pouco num diagrama. Processos não radiativos é desativação, né, energética que não envolve emissão de fótons. São demais processos. A gente vai ver também daqui a pouco. Rotação, vibração, dissociação, pré-dissociação. São processos que demandam, né, a absorção de energia, ok? E com isso você degrada aquela transição eletrônica, né, por processos não luminosos, né? Não fluorescentes ou fosforescentes, mas sim não chamado processos não radioativos. O processo favorecido é aquele que minimiza o tempo de vida no estado excitado. Então, vai existir uma competição de diversos processos. Cada molécula tem um comportamento diferente do ponto de vista de minimizar, né, o tempo de vida do estado excitado. Este diagrama aqui é bem esquemático, né? Ele te mostra então, diversos tipos de transições possíveis. Então, seja aqui, ó, um elétron que está aqui, ele absorve, vai para um estado eletrônico chamado S1, aqui o S0, por exemplo, estado quântico eletrônico, né? Fundamental, vai para um estado S1, ok? Esse estado aqui. Essa transição, pessoal, essa absorção, ela pode acontecer quando o estado eletrônico sobe, né, para um S1, né, para um orbital de energia mais alta, pode haver uma transferência, né, naquele momento do estado vibracional da molécula. Então, você tem vários estados vibracionais possíveis, né? Cisalhamento, tesoura, torção para a direita, para a esquerda, estiramento, tem vários tipos de transições vibracionais. Então, você tem uma miríade de possibilidades de transições do estado S0 para S1. Você pode S1 mais 0, S1 mais V1, S1 mais V2, F1 mais V3, assim sucessivamente. E, além disso, você tem os acoplamentos aqui de estados rotacionais. Cada estado quântico V tem também diversos estados rotacionais possíveis. Com isso, há aquela degradação, lembra, da banda de absorção. Em vez de ser uma coisa estreita, uma linha, é uma banda, porque acopla-se absorções moleculares devido à vibração e rotação. Pessoal, então aqui a absorção. Em geral, esse elétron que é excitado, ele pode, né, perder energia por estados vibracionais, como está mostrando aqui. Relaxação vibracional. Beleza? Então, você vê que está perdendo energia. Se você obteve aqui um HNI, uma certa frequência, né, quando ele vai devolver essa energia eletrônica aqui, né, na forma, essa transição eletrônica aqui na forma de HNI,
ou seja, um fóton a ser emitido, fluorescente, observe em que, em geral, essa energia é menor do que aquela absorvida. Tá? É o que nós vamos falar mais à frente, que é chamado de deslocamento Stokes, ou seja, a energia, né? Lembrar que energia é Hν, de um fóton. Então, a frequência que é emitida, geralmente é menor devido à energia ser menor, beleza? Já que H é uma constante de Planck. E se a frequência é menor, o comprimento de onda é maior. Então, geralmente, compostos fluorescentes absorvem no violeta, azul, né? E você vai observar uma cor, né, acima do azul, sei lá. Por exemplo, se você for violeta, pode ser azul, mas se absorver o violeta azul, pode ter uma cor verde, vermelha, amarela, vai depender da complexidade, número de ligações π desse composto. Pessoal, essa relaxação vibracional, ela não acontece somente no estado S1, né? Quando a molécula, por exemplo, sofre um Hν, né? Ou seja, um choque aqui com um fóton que incidiu aqui e promoveu esse elétron, um estado fundamental, para um estado quântico mais alto, né? O que pode acontecer? O próprio estado eletrônico zero, né, que tem vários estados de vibração associados, né, faz com que haja, né, a promoção, né, a geração de estados vibracionais de mais alta energia, que coalesce com aquele estado eletrônico 1, ok? Então, isso é muito interessante. Ou seja, você tem o que nós chamamos de conversão interna. Quando essa energia, né, que foi absorvida, né, pela molécula e gerou o estado S1, ele transfere, né, parte dessa energia dentro de um estado vibracional já menor para um estado vibracional muito alto do estado eletrônico zero. Então, há uma coalescência aqui de estados vibracionais de estados eletrônicos diferentes. Se isso acontece na mesma molécula, você chama de conversão interna. Mas se isso é feito, né, com outra molécula de um outro analito ou do próprio solvente que está em abundância, você chama de conversão externa, tá bom? Então, conversão interna é quando há uma transição, né, de um estado eletrônico mais alto, excitado, né? Aqui é o estado então eletrônico excitado, simbologia asterisco, para um estado S0, só que no estado vibracional alto de S0, e com isso é uma coalescência, né, de níveis quânticos, de tal maneira que pode haver essa conversão, né, praticamente com a mesma energia que tinha, só que mudando, né, de estado eletrônico e de estado vibracional. Então, aqui você tinha um estado eletrônico 1 excitado, com baixa, né, nível vibracional, há uma transferência, né, de energia para um estado eletrônico fundamental, só que num estado vibracional bem mais alto, tá? Então, você pode, tipo assim, é como se fosse um caminho, né, alternativo, né? Em vez de ele voltar para cá, ele pode mudar a configuração molecular, né? Ou seja, aumenta-se. É como se fosse uma bola de bilhar. Imagina você bate uma bola de um bilhar, você promove, né, uma excitação, a bola ela sai correndo, bate lá na borda da mesa de bilhar e volta. Mas só que quando ela voltar e bater no próprio, vamos dizer, conjunto de bolinhas que estavam ali, aquele conjunto já não está no estado fundamental, né? Vibracional, zero, no estado eletrônico 1 inicial. Eles sofreram também um golpe, né? Por isso a energia daquele sistema inicial ele aumenta, né? Não tanto quanto uma transição eletrônica. Foi a bola rapidamente fugiu, mas ela voltando vai encontrar o seu estado fundamental, que é aquele conjunto de bolas iniciais, um pouquinho excitadas, ou seja, em estado vibracional mais alto. É mais ou menos isso, tá bom? Pessoal, então, observe se essa transições eletrônicas são feitas por relaxamento vibracional e com o cruzamento de sistema, continua tendo relaxamento vibracional, tudo isso aqui acontece no mesmo estado eletrônico. Significa que toda energia perdida não irradiativa, né? Você dissipa a energia por calor, nada mais é vibração, transição vibracional e associada à rotação também, você tem rotações aqui,
você tem isso, é perda por calor, mas principalmente calor devido à vibração eletrônica, né? Tá bom? Desculpe, vibracional, né? Transição vibracional, ok? E micro-ondas já começa a trabalhar na parte rotacional, que é a energia mais baixa. Ok. Vamos agora para um outro processo importante. Vamos falar agora sobre cruzamento de intersistemas. O que é isto? Você tem aqui, então, né, um certo estado energético aqui, por exemplo, estado eletrônico S1, com certo estado vibracional, ele muda, né, de sistema para um estado triplete. Então, aquele elétron que estava com o mesmo spin, singlete, ele parte agora para um novo estado quântico com spin contrário, aí muda o triplete. Ok? Então, você tinha aqui, né, dois elétrons aqui num orbital, aparelhado. Né? Vamos colocar ele aqui de cabeça para baixo, né? Já que eu desenhei o primeiro. Aqui menos o meio, mais o meio. Aqui mais o meio. Então, esse elétron aqui sofreu a transição eletrônica, manteve a multiplicidade aqui, manteve o spin. Então, ele é singlete. Mas existe a possibilidade de ocupar um orbital chamado triplete, que existe na molécula, com a mudança do spin. Ele estava mais o meio, vai para menos o meio. Então, é como se tivesse agora a transição, né, saindo, né, de um estado mais o meio, singlete, para um estado triplete, menos o meio. Pessoal, então esse estado eletrônico ele é improvável do ponto de vista quântico, mas ele acontece. Então, o que nós chamamos de cruzamento de intersistema. Tá? Então, ele transfere aqui essa energia para o novo estado quântico da própria molécula, de tal maneira que agora você tem uma transição menos provável. Vai acontecer também relaxamentos vibracionais, pode vir para cá, daqui pode relaxar para cá. Você tem, então, uma miríade de possibilidades de relaxamento vibracional e pode também haver, então, agora a emissão de HNI, de luz, quando aquele estado triplete, o elétron no estado triplete, volta para o estado fundamental e libera HNI. Observe, do ponto de vista de regras quânticas, os estados triplete, em geral, têm menor energia que o estado singlete. Tá? Não me pergunte por que, isso aí teria que explicar um especialista, né, nessa área de mecânica quântica, mas, em geral, os estados tripletes, né, para o mesmo subnível, vamos dizer assim, ou orbitais de energia diferente, semelhantes, eles, em geral, o estado triplete, para o mesmo subnível, tem energias menores, né, do que os singletes. Tá bom? Entendeu a diferença? Estado singlete, voltando. Se você volta exatamente mesmo HNI, é chamado fluorescência ressonante. Se há uma perda por processos não radiativos, ou seja, rotação, vibração, dissociação da molécula, pré-dissociação, você vai ter, então, a liberação de um HNI com frequências menores, por consequência, comprimento de ondas maiores, né? Você se absorve no ultravioleta azul, ele vai emitir a cor, né, para verde, vermelho, a laranja, amarelo, outras cores com comprimento de ondas maiores, tá bom? Pessoal, existe também a possibilidade, né, desse elétron que está indo para o estado agora triplete, sofrer relaxamento vibracional e depois ele fazer uma conversão tipo S número 6, um cruzamento de sistema, entre sistema, voltando a ser novamente, mudando a multiplicidade dele. Se aqui ele tinha trocado, então, spin para menos um meio, ele, quando faz conversão, ele vai para volta para ser mais um meio, e depois há um relaxamento vibracional, e você perde também toda a energia possível desse estado triplete, tá? Mas se ele volta direto para o estado fundamental, né, sem que haja, né, no mesmo estado quântico triplete, aí você tem a fosforescência. Mas se há um retorno, né, do sistema de triplete para singlete e casando aqui com a energia vibracional mais alta do estado fundamental, então pode haver um relaxamento vibracional ou rotacional e com isso perde toda a energia para processos não irradiativos, ou seja, não tem luz sendo emitida,
Vamos lá, alguns detalhes. Relaxamento vibracional. Retorno aos estados vibracionais inferiores dentro de um tempo muito baixo, de ordem de 10 menos de 12 segundos. Imagina isso, né? Isso daí deve ser femtosegundos, né? Muito, muito rápido, tá? Mas com a tecnologia atual, nós conseguimos medir tempos não tão baixos quanto esse. Excesso de energia é perdido por colisões entre as moléculas citadas ou moléculas solventes. Já falei com isso e aumenta a temperatura do meio. Ou seja, no final das contas, você está gerando calor, né? Porque se você perde por colisões, né, vibracionais, rotacionais, você está transformando energia luminosa absorvida em calor, em energia não irradiativa. Conversão interna e conversão externa, já falei, né, processo intermolecular do retorno do estado eletrônico menos energético, da ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 9 segundos, 10 a menos 9 a menos 10 a menos 6 segundos. Desativação ocorre por transferência de energia entre a molécula excitada e a molécula solvente. Já falamos sobre isso, né? Chamada conversão interna, né? Que é o número 6. Ó. Conversão interna, quando é na mesma molécula, ou mudança de estados eletrônicos, né? Acoplados a estado vibracional mais alto, né? Praticamente mantendo o mesmo nível de energia. Você tem, então, chamada conversão interna, que pode ser na mesma molécula, que é interna, ou pode ser molécula diferente, por exemplo, um solvente, molécula solvente, que é chamada de conversão externa. Processo não é bem estabelecido, provoca aumento de temperatura, como falei, tem a ver com dissipação por vibração e rotação, que nada mais é calor, e aumenta a temperatura. Lembrar que a temperatura é um estado médio, né, quântico, um estado que tem a ver com a vibração, a translação e a rotação molecular, né, das partículas. Né? Quanto mais se agitarem essas partículas, os átomos, né, dentro de uma molécula ou de um corpo inorgânico, você vai ter maior temperatura. Processo evidenciado pela influência marcante solvente na intensidade de fluorescência. Então, dependendo do solvente, você pode favorecer mais ou menos esse processo de conversão interna. Então, por exemplo, em inglês tem um termo chamado quenching, né, que é efeito quenching, é quando o solvente ele absorve essa radiação fluorescente. Então, dependendo do solvente, ele pode ser mais clean, mais limpo ou não, né, para a radiação fluorescente. Ele pode absorver mais ou menos radiação fluorescente de um certo cromóforo, né, uma certa molécula. Tudo bem? Então, vai depender do solvente. Então, muitas vezes, por exemplo, no projeto show de química, né, quando você trabalha, por exemplo, com quiluminescência, né, você pode fazer a quiluminescência, né, do luminol em água. Mas se você quiser ter mais fluorescência, ou, nesse caso, mais quiluminescência, que é um processo tipo fluorescência, só que gerar por reação química e não por HNI, não é uma fotoluminescência, mas sim uma quimiluminescência. A fotoluminescência você excita com luz, HNI. Na quimiluminescência, você excita com reação química. Reação química que gera radicais livres e na hora que eles voltam para o estado fundamental, desexcitado, você libera esse excesso de energia na forma de luz, né, de fótons. Está bem claro? Então, pessoal, como você pode diminuir o efeito quenching, né, de um processo aquoso? Coloca isso, por exemplo, no solvente que absorve menos energia fluorescente. Exemplo de DMSO, dimetilsulfóxido. Então, se você fizer uma quiluminescência, uma fluorescência de dimetilsulfóxido, aí é mais intensa do que em água, né? Devido ao fenômeno quenching, né? O efeito quenching, que é a alta absorção da própria luz emitida pelo meio por moléculas, principalmente solvente. Pode resultar em pré-dissociação, tá, pessoal? Essa conversão interna e externa, dependendo das transições, né, e da energia transferida para os estados vibracionais, a molécula vibra tanto que pode existir a chamada pré-dissociação, né, que é um estado antes, né, da dissociação plenamente dita. Isso depende tudo da energia. Né? Você tem quase condição de quebrar a molécula, mas ainda você não chegou na energia suficiente para a fotólise, né, a quebra da molécula. Cruzamento nesse sistema. Aí já transição de singlet para triplete, reversão dos pinos elétricos provocando uma mudança na multiplicidade molécular. Já falei sobre isso. Ocorre com maior frequência em moléculas que contêm átomos pesados e na presença de espécies paramagnéticas. Tá? Então, esse cruzamento intersistema, ou seja, compostos
né, fosforescentes são favorecidos, né, quando você tem átomos pesados e espécies paramagnéticas. Dissociação. A radiação absorvida excita um elétron de um cromóforo diretamente para um nível vibracional tão alto, tão elevado, que causa ruptura da ligação do cromóforo, já que ela vibra tão intensamente, né, seja estiramento, né, cisalhamento, torção, o que for, né, que aí você quebra essa molécula, gerando duas outros, né, ou radicais ou duas novas moléculas, tá bom? Vai depender, então, da energia, né, que é absorvida. Lembrar que, então, quanto mais maior a frequência dessa fóton, ou seja, quanto mais energético for o ultravioleta, mais ele dissocia. É o caso do UVC, né? Ou ultravioleta de vácuo, que é abaixo de 200 nanômetros. Você tem energia muito alta a fim de facilmente quebrar a molécula sigma e pi. Fosforescência, né? Já expliquei o fenômeno, que é uma transição de triplete para singlete, é um retorno, né? Acontece da ordem 10-4 a 10 a 2, ou seja, 10 a 2 segundos dá mais ou menos 100 segundos, 2 minutos. É um valor médio, mas existem compostos, tá, pessoal? Principalmente óxidos de ítrio, com aluminato de rutênio, alguns materiais sintéticos, né, que conseguem ter fosforescência até horas de duração. É muito utilizado, por exemplo, a pintura de faixas de segurança, quando acaba a luz no auditório, aquela cor, né, que você vê naquela faixa pintada, né, ela continua no mesmo escuro, luminescendo, né, produzindo luz débil, mas suficiente para excitar seu olho, né? Isso é o fenômeno da fosforescência. Então, alguns compostos eles são usados como tintas fosforescentes para garantir ainda a iluminação, mesmo em ambiente escuros, por exemplo, no blackout, né, luminoso, tá bom? Pessoal, então, repito. Vamos lá, dar um exemplo. O que é lâmpada fluorescente? A lâmpada fluorescente, que era bastante usada, estão sendo substituídas por lâmpada LED, mas a lâmpada fluorescente baseada, por exemplo, em mercúrio, já expliquei algumas vezes, você tem um bulbo contendo dois eletrodos, né? Você tem um start que gera um potencial elétrico suficiente para quebrar o dielétrico do meio, um gás bem rarefeito ali, da ordem de alguns torr, sei lá, 10 torr de pressão, né? Lembrar que 1 milímetro de mercúrio é um torr. Quando você quebra lá o dielétrico, você gera, né, a ionização, né, sementes de cátions e ânions dentro daquele meio. No caso, não seriam ânions, seria o elétron. A carga negativa seria elétron. E o metal, né, sem o elétron, seria um cátion. Ou seja, carga positiva e carga negativa, que migram, né, no campo eletromagnético variável, né, da corrente eletromagnética variável, inicialmente a partir de uma frequência rápida de disparo do start e uma tensão suficiente para quebrar o dielétrico, semear íons dentro ali do aquele meio. Nisso daí, quando esses elétrons se acoplam ao campo eletromagnético depois na lâmpada, na 60 Hz, por exemplo, que é mantido pela lâmpada, aquilo ali tem um choque constante entre os íons, gerando, então, uma excitação atômica. Então, o átomo de mercúrio no estado fundamental emite um espectro, né, de linhas atômicas, com duas linhas principais, em 184 nanômetros e 254 nanômetros, são ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, quando ele bate na camada de fósforo, né, ou fósforo também chamado em português, que não é fósforo, é elemento químico fósforo, mas é um termo, né? Já estou dizendo o seguinte: elemento que cria fluorescência ou fosforescência é chamado de fósforo, é uma pintura, geralmente contendo óxido de rutênio, óxido de ítrio, né? E também com composição de cálcio, vários óxidos ali, cujo objetivo é absorver aquela ultravioleta intenso e transformar isso numa radiação já no visível. E há uma mistura de cores de emissão daquele material, vermelho com verde, por exemplo, com azul, da própria linha ultravioleta e azul, né? Tem uma linha muito intensa do mercúrio no azul. Então, a mistura de vermelho, azul e verde gera, então, um branco, né? Então, a cor branca é a mistura dessas cores. Ou seja, o fabricante ele produz uma constituição dessa combinação de óxidos de vários
terras raras, né? Óxido de rutênio, óxido de cálcio, alumínio, tem várias, é a constituição, você pode buscar isso na internet, a constituição da camada branca de uma lã fluorescente. O objetivo é absorver ultravioleta e transformar isso no final numa mistura de cores que dá o branco, tá? E você vê então a lâmpada branca. A lâmpada fluorescente é meio amarelada. Pode ser pela pigmentação, né, do fósforo ali dentro, ou por próprio presente de átomos de sódio dentro, né? É o que é chamado lâmpada vapor de sódio, né, para iluminação de rua. Ali não é mais mercúrio que se usa, já é vapor de sódio, tá? E aí gera as linhas 589,5 e 589,0 nanômetros, que é as linhas principais de emissão do íon sódio, que cai o amarelo, né? Causa no olho humano a sensação de amarelo. Pessoal, então a fosforescência ela é mais frequente a baixas temperaturas, né? Com ir para, vamos dizer assim, evitar o rápido relaxamento, 10 - 8 segundos, né, da fluorescência, que é preponderante. Então, se a baixa temperatura, você dificulta, então, aquelas relaxamento fluorescente, e com isso você pode aumentar o seu relaxamento fosforescente. Meios altamente viscosos ou moléculas adsorvidas sobre superfície sólida, ou seja, meios altamente viscosos também dificulta aquela transição fluorescente, né? Porque ela está mais presa, né? Não há talvez uma rápida transição a nível de orbitais eletrônicos, e também moléculas adsorvidas sobre superfícies sólidas, ok? Isso dificulta esse processo fluorescente. Então, nós já falamos, retorno no estado fundamental, um tempo muito rápido, em 10 a menos 8 segundos, é chamado fluorescência. Aí você tem a fluorescência ressonante ou a fluorescência não ressonante. Depende, se for o mesmo fóton, energia emitida igual a absorvida, chamada fluorescência ressonância. Mas se for diferente, né, você tem a fluorescência não ressonante. Pessoal, aqui tem outro diagrama de um outro autor que também é mais completo um pouco, mas não tão importante quanto o outro. Acho que ambos são complementares. Então, só para relembrar, você está aqui o estado fundamental com diversos estados vibracionais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, estado V, ok? Há uma transição, então, de um estado, não há mudança do spin eletrônico, então, estado singlet, é o que nós chamamos de transição singlet, ok? Pode ir para o S1, pode ir para o S2, você tem vários tipos de transição, daí você tem diversas linhas de absorção. Né? Se fosse um SPED de absorção, você teria uma linha de absorção aqui, e outra linha de absorção aqui, e assim vai, ok? Isso são linhas de absorção. Mas só que, em termos de absorbância, né, quanto mais absorve, mais a absorbância aumenta para cá, ok? Tá? Então, aqui a escala de transmitância é diferente de absorbância. Aqui está transmitindo muito, aqui está transmitindo pouco. Há uma depressão da luz. Por outro lado, a absorbância aumenta. E quando você reverte isso, você faz a absorbância, você vai ter uma relação linear com a concentração, já que a transmitância é exponencial com a concentração, com o caminho óptico, tá bom? A transmitância cai, a transmitância cai, né? À medida que a concentração aumenta, ok? Mas, por outro lado, a absorbância é linearmente proporcional à concentração. Pessoal, então aqui é uma transição de absorbância, e se ela emite, você vai ter, então, aqui, paralelamente, se absorver o que, ela vai emitir aqui, pode também não emitir, porque depende se há total relaxamento vibracional, né, pré-dissociação, dissociação, ou seja, se você tiver uma transição não irradiativa, você simplesmente mata aquela absorção. Absorveu, mas não emitiu. Nem toda absorção vai gerar uma emissão, tá bom? Ok, galera, você tem, então, todas as transições já falamos, você tem aqui conversão interna, que é a mudança, né, de estados, por exemplo, você tem um estado eletrônico 2 indo para o estado, né, vibracional alto de um estado eletrônico 1. Você mudou, então, o estado eletrônico, contudo, com frequências, ou seja, vibrações diferentes, né? Aquele estado vibracional V foi 0, foi para o estado vibracional 5, só que um estado eletrônico diferente. Isso é conversão interna, se for no mesmo molécula. Se for em moléculas
distintas, né? Por exemplo, solventes, você tem conversão externa, tá? Você tem também o relaxamento vibracional, né? Você tem aqui relação vibracional. Então, esse amarelo, ele juntou aqui conversão interna e externa com também relaxamento vibracional, que é muito rápido esse processo, né? Da ordem de 10 a menos 12 segundos, por exemplo, que nós vimos anteriormente. Se a energia volta para o estado fundamental, né? Como aqui está dado aqui pelo vermelho, você tem a fluorescência, ok? Mas, se é absorvida por outras moléculas, você tem o chamado quenching, que é o que eu falei, é a absorção, né, de uma energia de excitação, de um estado excitado, um estado eletrônico excitado, só que não há emissão de energia. Você perde essa energia por absorção por outra molécula, por exemplo, né? Seja por processos vibracionais, rotacionais, né, não dissipativos, e faz com que tenha a absorção, que nós chamamos de quenching em inglês. Se existe uma transição, né, de um estado excitado eletrônico singlete para o estado triplete, nós temos chamado processo de fosforescência. Mas, como eu falei antes, pode haver um retorno, um feedback aqui, você pode ter um retorno de mudança aqui de estado triplete para singlete e essa energia ser não radiativa, né? Perdendo por vários processos não radioativos, por exemplo desse exercício aqui, ó, dessa figura, né? Você pode ter uma conversão daqui para cá, né? Sair em triplete para singlete, né? Já de um estado triplete, né? Para um singlete. Não precisa ser singlete, pode ser triplete para singlete, né? Com isso volta o spin eletrônico original, né? E você perde toda essa energia por vibração, relaxamento vibracional, até chegar ao estado fundamental, né? Tempo muito rápido, isso 10 a menos 12 segundos, né? 10 a menos 10 segundos, e com isso você não tem um processo fluorescente, somente calor, né? Processo não irradiativo. Tá bom, pessoal? E o processo da fosforescência acontece, né, até 100 segundos, na maioria dos casos, dá 2 minutos, mais ou menos, né? Mas você pode chegar a horas para alguns compostos especiais. Existe uma técnica muito interessante que eu tive a oportunidade, quando fiz meu mestrado, lá no Rio de Janeiro, eu visitei um laboratório, né, de pesquisa, se não me engano, eu esqueci se foi o INPA, não me lembro. INPA não, INPA acho que é matemática, não, INPA, esqueci, eu acho que é matemática. Mas eu esqueci. Fica lá no bar, próximo ao bairro da Urca, e lá tinha um laboratório que eu visitei, uma técnica, aprendi até termoluminescência, né? Naquela época, eu estava fazendo seminários sobre datação radiométrica, que eu já trabalhava com espectrometria alfa, beta e gama, né? Eu fazia datação de rochas, né? De águas. Isso já era minha expertise, mas eu fiz um trabalho específico de outros métodos de datação, e um desses métodos que eu achei interessante foi a termoluminescência. Você pega, por exemplo, um fóssil, coloca dentro de um forno, todo escurecido, como fosse um corpo negro, você aquece aquele material com a temperatura e tem várias sondas, né? Você tem vários detetores de luz, né, dentro do próprio forno, né, talvez fibra ótica, e quando você consegue ter uma temperatura que liberta um elétron no estado triplete, que pode estar 1000 anos preso ali naquele retículo cristalino, naquele fóssil, né? Aí você tem um pulso de luz. Então, a quantidade de luz tem a ver com, vamos dizer assim, a quantidade de estados tripletes e o tempo, né, que aquela amostra sofreu, né, vamos dizer, relaxamento luminoso ou não radiativo ao longo dos milhares de anos. Tá? Então, quando você faz uma comparação com outro tipo de fóssil, já muito bem conhecido e datado por outros métodos, você faz uma calibração, então, de quantidade de luz termoluminescente em relação ao tempo. Você faz uma curta calibração. Quando você tem uma morte desconhecida, agora você pode, então, inferir qual seria, então, a data, né, daquele fóssil baseada na fosforescência induzida pelo calor. Muito interessante isso, né? Ok, pessoal, o que é rendimento quântico? Então, o rendimento quântico, do ponto de vista de fluorescência, é uma constante que tem a ver com o processo fluorescente, luminoso, né?
ou seja, o processo radiativo, né, de fótons a partir da absorção, que é o chamado KF, constante de fluorescência, dividido por todos aqueles outros processos, né, somados à fluorescência, todos os processos que não são radiativos. Então, você tem aqui a constante conversão interna, constante conversão externa, constante cruzamento de sistema, constante pré-dissociação e constante dissociação. Todos esses processos que são não radiativos, não produzem luz, não são luminescentes. Então, se você pega o total é isso, é fluorescência mais processos não luminosos. Pega, então, a luz ou a quantidade de fósforo liberada pela fluorescência, dividir pelo total, você vai ter um rendimento quântico. Tá? Então, se é igual a 1, significa que isso aqui não existe. Ou seja, se o 100% de luz chegou na molécula, 100% de fótons, né, chegaram e excitaram elétrons, esse eleva até uma fluorescência ressonante, 100 fótons serão emitidos. Chegou 100, emite 100. Pessoal, isso não existe, né? Em igual a 1 não existe, porque sempre, por menor que seja, vai haver uma perda de energia para algum processo vibracional. Talvez em baixíssima temperatura, você consegue aumentar o nível para algumas moléculas, né, aumentar para um valor próximo a 1. Tá? Mas a maioria das moléculas tem baixo valor de fluorescência, né? Por exemplo, tinta, sabe aquelas tintas marcadas de texto? Aquelas aí são tintas fluorescentes. Se você pega uma luz negra, faz uma solução com aqueles com pigmentos, você vai ver que ele emite luz no escuro, né? Okay? Cada um com a sua cor, amarelo, verde, vermelho. Então, aqueles são compostos pigmentos fluorescentes que compõem a tinta daquelas canetas marca-texto. Tá bom? Pessoal, observe então que quando você pinga, por exemplo, fluoresceína, de clorofluoresceína na água, a cor dele é amarelada, verdeada, muito fraco, amarelado, certo? Observe que aquela cor, por seu olho, não é apenas fluorescência, porque você tem a luz solar branca que bate ali, há uma absorção, né? Há uma absorção, então, vou fazer um desenho aqui. Vamos supor que aqui é o espectro de absorção de uma molécula dessa. Ok? Espectro de absorção. Então, você tem a absorção e algumas frequências daqui há uma emissão. Então, se aqui é uma espécie de absorção, né, você tem aqui uma emissão associada, e geralmente com comprimento de ondas maiores. Uma banda, porque você tem acoplado vibração e rotação. Não esqueçam disso. No estado molecular, sempre vai ter banda de absorção e bandas de emissão ou de absorção. Tá bom? Então, que na fluorescência tem uma excitação, uma banda de excitação molecular e uma banda de emissão molecular. Isso aqui na fluorescência. E se for na UV visível, você só tem a banda de absorção. Você está interessado só na potência que sai. Né? Esse P, quando se faz uma varredura e teve comprimento de onda, né, você vai ter, então, em relação ao comprimento de onda, uma potência variável, né? E você escolhe uma radiação monocromática, uma pequena faixa aqui de banda espectral, para você trabalhar e ver como a potência P está variando com a concentração de uma curva de calibração. É uma queda exponencial. Lembrar, então, que π sobre P0 é transmitância, ok? E menos log de transmitância, né, que é P sobre P0, vai dar absorbância. Aí você vai ter, então, um gráfico, a absorbância, agora sim fica linear com a concentração. Nós já estudamos isso várias vezes, não esqueçam disso. Pessoal, então, só para fechar aqui. Existem moléculas que têm alto rendimento quântico, ou seja, floresce bastante em relação a toda a energia que absorve, e outras com baixo rendimento quântico. Vai depender da estrutura molecular, tá? Depende também, né, da temperatura. Todas as constantes vai variar também com temperatura. Vai depender também do solvente que você está usando, tá? Então, vários fatores podem afetar o rendimento quântico. As transições mais usuais, né, que nós vimos, né, em absorção molecular, né, é de π para π antiligante, daqui é absorção, ou não ligante para π antiligante. Então, isso aqui é o que acontece no ultravioleta mais próximo, UVA, UVB. Okay? São as transições, as duplas ligações, triplas ligações.
Agora, ligação CC, né, CH, né, de alcance, por exemplo, ela só acontece no ultravioleta de vácuo, né, que tem comprimento de onda menor que 200 nanômetros, tá bom? Ligações dupla, tripla, principalmente quando tem ligações conjugadas, né? Exemplo aqui, ó, ligação conjugada. Então, você tem aqui um CH aqui você tem um H. Esse tipo de ligação aqui, ela é ressonante, porque se um elétron pula para cá, ok? Ou um par de elétrons vem para cá, gerando a dupla aqui, daqui fica simples. Então, você tem a chamada ligações ressonantes, né, ou conjugadas, que faz um melhor relaxamento molecular, fazendo que a absorção seja maior, e se absorve mais, é óbvio, se você absorve bastante radiação, você vai ter mais emissão, né, de fluorescência. Nós vamos ver que a fluorescência é proporcional à concentração, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver isso, porque é um sinal de emissão, né? Da mesma forma que o ICP-OS, você tem a contagem por segundo do quantidade de luz que chega no detetor é proporcional à concentração, tá bom? Ok. Vamos lá. Pessoal, então, na absorção você tem transição pi para pi etilligante ou um orbital não, a leste de um orbital não ligante para um orbital molecular pi antiligante. Pessoal, isso aqui é absorção. Então, o contrário, quando agora você volta esse elétron para cá, você vai ter a transição de pi antiligante para não ligante ou pi antiligante para pi. Essas são as duas principais, né, transições, né, fluorescentes numa molécula. Maior eficiência quântica apresentam maior absortividade molar, claro, porque tem que absorver. Para você emitir, tem que absorver energia. Então, quanto maior a absortividade do cromóforo, mais fluorescente será aquela molécula. E menor conversão intersistema. Então, você também tem que ter moléculas mais rígidas, por exemplo, ou um solvente adequado, que não haja facilitação da conversão intersistema, né? No caso de fluorescente, né? Fluorescente para, por exemplo, conversão interna e externa ou cruzamento intersistema. Ou seja, você tem que evitar a relaxação vibracional, rotacional e também transferência para o estado triplete. Tá? Então, você tem que evitar, né, cruzamento intersistema e conversão interna e externa. Isso vai depender, então, do tipo de molécula que você usa. Se a molécula ela é mais rígida, né, ela não tem tantos estados vibracionais rotacionais, mais facilmente você facilita, né, a fluorescência, tá bom? Então, um exemplo aqui, ó, compostos contêm grupos funcionais aromáticos com baixo nível de transição, ou seja, ligações duplas e triplas, né, são muito facilitadas a absorção de sigma para sigma antiligante, e quando você volta esse elétron excitado do sigma antiligante para pi, né? Pi para pi antiligante, quando você volta pi antiligante para pi, né, você tem então a radiação Hni fluorescente. Então, isso é muito característico em compostos aromáticos, tá? E acoplados a estruturas ressonantes, né? Tipo ligação C dupla C, como eu falei, C dupla C, e assim vai, né? Você tem a possibilidade de ter a trânsito, né, eletrônico entre os diversos sítios de ligação. Exemplo aqui, ó. Seja a molécula fluorobenzeno. Aqui não, aqui não é benzeno, não. Quando você... Aqui está mostrando grupos funcionais compostos contendo estruturas carbonílicas, alifáticas e acíclicas ao longo do sistema de duplas ligações que já também fluorescem. Então, se você tem moléculas tipo essa aqui, você tem par de elétrons que possam, né, gerar, então, estrutura de ressonância, né? Essa ligação fica mais fácil. Você tem aqui elétrons livres, né, aqui no fluoreto, ok? Você pode, então, fazer então, a transição, gerando uma dupla ligação aqui, ok? E que essa ligação aqui vem para cá, essa aqui vem para cá, gerando, então, estrutura ressonante. Esse processo é um processo, então, de relaxamento. A anilina também, ó, né,
ele favorece a mudança, deslocalização eletrônica dentro do anel benzênico. Então, isso daí gera, então, mais fluorescência. A rigidez também da estrutura é importante. Exemplo, o bifenil, ele é ligado aqui dois grupos, né? Aromáticos, com uma ligação aqui, ó, simples. Você vê que tem muita rotação. Ela pode vibrar e rotacionar facilmente, né? Então, o rendimento quântico é baixo, apenas 20%. Se você chega a 100% de fótons, né, que absorvem, se absorve 100% de fótons, apenas 20% fluorescem, né, são devolvidos por fluorescência. Um rendimento quântico 0,2. Contudo, se você agora liga esse grupo CH2 aqui, ok? Você bloqueia essa molécula, ela se torna rígida, ela não tem mais rotação e vibração fácil. Tá? Diminui os estados, possibilidade de transição vibracional. E daí você tem a chamada fluoreno, que tem estado, o rendimento quântico próximo a 1. Né? Deve ser 0,999, aí pontinho, aí redondo para 1. Tá bom? Variáveis que afetam a fluorescência. Nós já falamos. Temos o aumento da temperatura, diminui o rendimento quântico da fluorescência, aumenta a conversão externa e também interna. Controle pH é necessário para priorizar a estrutura ressonante. Então, se você pega aquela molécula, aqui você tem um fenol. Agora, se você coloca isso meio básico, desculpe, meio ácido, por exemplo, aqui. Não, é meio básico, desculpe, meio básico. Se você coloca meio básico, você tira esse próton aqui e você transforma, né? Mal desenhado, né? No fenolato, ok? Aqui é o oxigênio com carga negativa. E aí você tem a formação mais fácil de estrutura ressonante, né? Que vem para cá e assim assado, tá? Então, geralmente, todos os ânions, né, de compostos orgânicos, eles têm maior fluorescência do que aquele composto orgânico neutro, tá? Qualquer que seja. Se você pegar citrato tem mais fluorescente do que o ácido cítrico. O fenolato tem mais fluorescente do que o ácido fenólico. Desculpa, o salicilato tem mais do que o ácido salicílico e assim em diante, tá bom? Né? O tartarato, o ânion tartarato, tem mais fluorescente do que o ácido tartárico. Por quê? Porque você tem uma carga livre que pode, né, ser deslocalizado em novas ligações, né, covalentes e ressonantes, tá bom? E com isso você favorece a transição, né, eletrônica. O oxigênio, pessoal, é um veneno de fluorescência, né? Você geralmente reduz a intensidade de fluorescência. Por quê? Porque o oxigênio, ele promove a oxidação, né, de ligações, né, duplas, por exemplo, e diminui, então, esta possibilidade de transição fluorescente. Promove conversão também externa e cruzamento de sistema, tá? Então, o oxigênio é interessante ser retirado do meio, ser desaerado, né, para evitar essa perda de fluorescência. Agora, do ponto de vista analítico, o que é mais importante para a gente é o seguinte, né? Como eu falei, a fluorescência, ela é proporcional, sim, proporcionalidade, né? Ela é proporcional à potência absorvida, ok? Ela é proporcional. Para ser igual, a fluorescência, ela é igual à mínima constante, ok? Você estuda isso em matemática. E o que é potência absorvida? Potência absorvida é potência de entrada menos potência de saída. Então, você tem aqui, por exemplo, uma cubeta que tem a sua substância dissolvida aqui no líquido. Entra a potência P0, sai a potência P. Se você estivesse estudando a variação P sobre P0, isso é a absorciometria, né? Ok? A absorciometria, que nós já estudamos nas aulas passadas, né? Por exemplo, o espectrofotometria UV visível, é uma técnica de absorção molecular, absorciometria, ok? Só que nós falamos que se tem molécula que floresce, eles florescem em todas as direções, ok? Então, você joga o detetor a 90 graus, por exemplo,
É comum o fabricante colocar o detetor aqui para absorver, para observar a radiação que está sendo emitida nessa direção, que não tem nada a ver com a depressão, com a potência residual que sai nessa direção, essa direção inicial. Tá? Você não está vendo P, você está vendo essa fluorescência aqui, ó, que sai aqui nessa direção 90 graus. Tá? Então, essa fluorescência, ela, como eu falei, é proporcional à potência absorvida, que é, então, igual a menor constante, o quê? A P0 menos P. Né? Então, o que é a potência absorvida? É P0 menos P, o que absorve. Quanto menor P, significa que absorveu bastante. Né? E isso favorece, lógico, a fluorescência. Pessoal, substituindo aqui P, 0P, né? Pela de Beer, né? Você sabe, então, que P vai ser igual a P0, 10 elevado a menos EBC. Substituindo, então, P aqui nessa equação, né, você vai ter, então, que fluorescência é uma constante. P0 colocou em evidência, que P0 está aqui, P0 aqui, 1 menos 10 elevado a menos EBC. Só substituir e colocar em evidência o P0. Quando você faz a expansão do termo exponencial, daqui a uma série de Taylor, que é a expansão exponencial, se estuda em matemática, eu acho que em cálculo 1, né, você vai dar essa expansão aqui, ó. Então, vai dar K' P0, 2,303 EBC, que é o X, o índice aqui do décimo, menos isso aqui ao quadrado, fatorial de 2, mais, aí fica menos, ao cubo, fatorial de 3, menos, a mesma coisa, a quarta potência, dividir pelo fatorial de 4. Só que, se o valor de concentração é baixo, né, se a concentração é baixa, é menor que 0,05, por exemplo, né, molar, o que vai acontecer? Se a concentração é baixa, se o valor é pequeno, ele vai ficar menor ainda. Né? Por exemplo, 0,05 ao quadrado vai ser 0,0025. Então, esse valor aqui é desprezível em relação ao primeiro. Né? O 0,05 está aqui, ó, 0,05. Ou seja, fatores quadrados ao cubo, a quarta potência, são desprezados. Você só pega o primeiro fator. Ou seja, quando você estiver trabalhando com baixa concentração, né, do seu analito, você pode dizer que a fluorescência é aproximadamente igual, praticamente igual a uma constante final vezes concentração. Tudo isso daqui gera uma constante, porque a potência é dada pela lâmpada, a potência inicial ela é fixa pela lâmpada, que excita a sua cubeta, a sua molécula. E a constante K' é uma constante, né, que tinha a ver com a proporcionalidade ali, ok? Então, no final, isso aqui vai gerar uma constante final que tem a ver com a constante inicial, com a potência inicial, com a absortividade, né, da própria molécula, caminho óptico da cubeta e a concentração. Só, para aí, né? E aí, o que você vai variar? Você vai variar, então, a concentração. Então, você pode fazer uma curva de calibração, fluorescência versus concentração. Isso aqui vai dar uma linha reta. Quando isso curvar, é porque você já não está na faixa ótima de trabalho. Essa aqui é a faixa ótima de trabalho, a faixa linear. Onde essa equação pode ser simplificada, aquela equação de ordem N. Deve, então, trabalhar com soluções diluídas. Simplificação da equação permite uma relação linear. Autossupressão ocasionada pela colisão entre as moléculas excitadas. Tá? Pessoal, então, a autossupressão é um termo que se usa quando colisão das moléculas excitadas. Então, ela mesmo se aniquila. As próprias moléculas se aniquilam devido ao processo de colisões, né? Por exemplo, por vibração, rotação e outros processos, né? Tipo dissociação, que perde energia. A autoabsorção também ocasionada pela absorção da radiação emitida. Nesse caso, né, se uma molécula emite e a outra absorve aquela radiação emitida por uma molécula, irmã na mesma molécula, você emite, a outra molécula, são quintilhões de moléculas do analito, uma pode absorver o que foi emitido pelo seu irmão. Né? Então, isso é o chamado quenching, né? Autoabsorção, né? Devido à mesma molécula ou moléculas capazes de absorver naquele mesmo comprimento de onda, ok? Naquela mesma frequência. Então, você pode ter autossupressão, que é devido a relaxamento vibracional rotacional, perda de energética, né, no meio, ou a própria absorção de fluorescência, né, que pode gerar na outra molécula, por exemplo, também relaxação vibracional, rotacional e outras. Pessoal, então, como a molécula existe uma miríade de
coalescência energética entre transição eletrônica, vibração e rotação, você vai ter um espectro de banda, né, molecular, tanto para fim de excitação molecular quanto para emissão molecular. O espectro de emissão constitui por linhas que apresenta comprimento de onda maior, menor frequência, é óbvio, né? Menor energia, que é a banda de radiação absorvida. É chamado deslocamento Stokes. Então, vamos lá. O espectro de emissão, a partir, né, da absorção, né, molecular, ela sempre vai ter um conjunto de linhas, né, que tem frequências menores ou comprimento de ondas maiores. Por quê? Porque há perda de energia. Né? Perdeu energia, diminui a frequência. Então, você excita a molécula com ultravioleta, né? Por exemplo, você excitou a molécula com ultravioleta, vai dar um espectro de... Daqui a pouco explico isso. Você vai excitar com ultravioleta e você vai ter uma banda de emissão, né, com comprimento de onda maior. Aqui é lambda, tá bom? Aqui é lambda. Por quê? Porque há uma perda de energia aqui, um delta E, né, devido a esses processos não irradiativos. Vamos lá. Você, na fluorescência, você faz dois tipos de espectro. O espectro de excitação e o espectro de emissão. Vamos explicar isso na parte mais instrumental, que eu vou explicar aqui agora. É o seguinte, vamos primeiro falar instrumental. Depois a gente mostra aquele gráfico lá. Como que é a parte instrumental? Você vai ter uma fonte, né, no ultravioleta. Geralmente você pode usar lâmpada de hidrogênio ou com deutério, ok? Ou você, mais comumente no fluorímetro, você usa uma lâmpada de arco de xenônio, né, preenchida com xenônio, com uma corrente bem elevada ali e produz um império contínuo, muito intenso lá no ultravioleta. Né, sei lá, vou colocar aqui 300 nanômetros máximo, né, e se espraia aqui para o visível, né, e é tanta radiação que chega no visível que você tem a cor branca dessa lâmpada. Mas se você fizesse o perfilamento dessa, né, a varredura espectral, você vai ver que ela é bem intensa aqui no ultravioleta. Okay? Aqui começa então o visível, 400 a 750 nanômetros. Você tem uma fonte que passa, então, por uma fenda de entrada, entra aqui no monocromador. O monocromador vai ser responsável... Aqui entrou o espectro de banda da lâmpada, bem larga. Aí ele vai deixar passar aqui uma fenda bem estreita de emissão, sei lá, 10 nanômetros. Então, você tem praticamente nessa fenda aqui, saída um contínuo de emissão. Né? Em todos os pontos aqui dessa fenda, você tem praticamente um pedaço aqui dessa banda. Então, a gente tem essa banda aqui, ó. Você pega aqui no máximo aqui um certo comprimento de onda aqui, você então, através de monocromatização, já estudamos como é feito isso, através de rede de dispersão ou rede de difração, você então seleciona um delta lambda bem estreito aqui para excitar a amostra. Então aqui você chega, por exemplo, uma radiação, quero excitar a amostra com 300 nanômetros, com máximo de comprimento de onda 300 nanômetros, mais ou menos 2 nanômetros. Porque 2 nanômetros é a bypass. Na verdade, então seria mais ou menos 1. Se a bypass, a largura de banda, é 2 nanômetros, então você teria mais ou menos 1. Então, ele vai de 299 nanômetros até 301 nanômetros. Ok? Pessoal, aqui seria um fluorímetro de alta resolução. Em geral, você trabalha fluorímetros com 10 nanômetros. Então, seria tipo 295 a 305. Vai depender da resolução, né, do seu aparelho. Excitou a molécula, aí grande parte da energia vai ser não irradiativa, perde por calor. Parte da energia sai com potência P, aqui é P0 de entrada. Só que parte fluoresce, vem para esse lado. Aí essa radiação fluorescente aqui, ó, ela passa agora para o monocromador para fazer o escaneamento dessa radiação fluorescente. Porque se você está excitando a molécula com comprimento de onda diferente, você vai ter... Ó, se eu fixar 300 nanômetros, quando eu excitar a molécula com 300 nanômetros, mesmo que seja monocromático, ele vai gerar uma espécie de emissão de banda. Por quê? Porque mesmo que chegue 300 nanômetros, praticamente monocromático, aqui na cubeta, né? Você separou 300 nanômetros aqui na cubeta, como você está trabalhando com banda molecular, existe a relaxação vibracional, rotacional,
né? Você tem a fosforescência, que é a mudança em inglês para triplete. Você tem pré-dissociação, você tem dissociação, que você quebra a molécula completamente. Então, todos esses processos não irradiativos fazem com que a frequência vá diminuindo, né? A quantidade daquela certa frequência vai diminuindo ou aumentando, dependendo. Ou seja, vai ter um máximo aqui de emissão, onde é mais provável a transição. Tem mais acoplado a transição eletrônica, né? Então, fazer de S0 para S1, mas como pode S0 para S1 mais V1, né? S0 para V2, e assim sucessivamente, isso gera, então, a possibilidade de transições diversas, de V1 do estado S1 para o V0 do S0, né? Essa transição daqui para cá, essa transição daqui para cá, né? Vários estados vibracionais, né? Num estado de eletrão maior, vem para cá. Além disso, você pode ter transições, como você tem vários grupos cromóforos dentro da molécula, não é uma única transição, você tem diversas possibilidades de transição eletrônica. Quanto mais complexa a molécula, mais ligações duplas, mais ligações triplas, mais ligações sigmas, né? Ou pariônico, né? Com cargas livres que podem ser deslocadas na molécula, maior a capacidade, então, de transição, né? De emissão fluorescente. Porque você tem a possibilidade de fluorescer a partir de diversos estados vibracionais, de diversos estados rotacionais e de diversos estados eletrônicos. Então, você gera uma banda de emissão, mesmo que você excite monocromaticamente sua molécula. Entendeu? O seu sistema, a sua solução. Por quê? Porque está tratando de fluorescência molecular. Agora, se você fizesse no estado atômico, aí é chamada a fluorescência atômica, se você tiver gás aqui, átomos de mercúrio, no estado vapor, né, aqui dentro de um estado vapor de mercúrio, se aqui vem uma linha bem estreita de mercúrio, exemplo, 254 nanômetros, ela excitou, bateu no átomo de mercúrio, então excita e só volta 254 nanômetros. É uma fluorescência praticamente ressonante. Por quê? Porque não existe vibração e não existe rotação, porque a molécula, o átomo, ele é totalmente livre, ele é simétrico. Não existe ligação química associada a um átomo, entendeu? Livre. Então, aí você tem a chamada fluorescência ressonante. Nesse caso, você vai ter, então, espectro, né, de emissão fluorescente ressonante. Tá? Tá bom? Ou seja, você cita a molécula com linhas atômicas e você emite também linhas atômicas, só que numa direção diferente. Em vez de ser nessa mesma direção que acontece a depressão de potência para P, é uma outra direção. Aqui, se você observa nesse ângulo 90 graus, você está vendo a fluorescência atômica. Se você estiver vendo a potência de saída após a absorção, você tem a absorção atômica. A absorção atômica, fluorescência atômica. E se átomos são excitados, né, por uma fonte de calor, né, você pode também ter a fluorescência, né, devido à emissão. No caso, a gente chama de emissão atômica, porque a fluorescência geralmente é associada à fotoluminescência. Você tem que ter um foto excitando e não uma chama excitando, né? Então, até de emissão atômica, nós vamos ver mais à frente, é devido a uma excitação térmica, seja no plasma ou na chama. Tá? Contudo, a fluorescência atômica é quando você excita aquela gás, né, atômico com uma fonte de luz. Aí é fotoluminescência. Tá bom? A fluorescência tem a ver com fotoluminescência e não com a emissão. Pessoal, então, olha bem. Você precisa ter dois monocromadores. Um, né, para promover os diversos bandas ou linhas dentro desse contínuo aqui, eu quero excitar aqui com delta lambda, eu quero excitar aqui, excitar aqui, excitar. Então, você promove uma faixa estreita de excitação, pequena, com mais ou menos 2, mais ou menos 10 nanômetros, dependendo, né? Delta lambda aqui, ó, delta lambda, vou pegar elas em delta lambda, pode variar dependendo do equipamento, de 10 até 0,1 nanômetros na fluorescência, ok? Então, pessoal, até 20, né? De 20 a 0,1, depende do aparelho. Eu tenho um aparelho lá, né, que era usado para fisicoquímica, que agora está lá na analítica, que, se eu não me engano, vai de 2 a... Não, só tem duas possibilidades, 10 ou 20 nanômetros.
Mas aparelhos mais modernos de fluorescência pode chegar em uma resolução maior, tipo 0,5 nanômetros, 0,1. Ok, pessoal, então aqui você tem a primeira radiação, né, que você separa o monocromador, que é a radiação de excitação. Você tem, então, um certo comprimento de onda com a banda bem estreita. Você excita a molécula, e a emissão da molécula é uma banda larga, né? E aí você vai ter agora o segundo monocromador para poder observar a potência em cada faixa espectral da banda de emissão. E aí você monocromatiza aqui apenas um delta lambda aqui, tá? Então, repetindo, você excitou com uma faixa pequena, gerou uma banda molecular de emissão, essa banda molecular de emissão chega aqui no monocromador, é como se fosse uma nova fonte, né? E agora você monocromatiza para deixar sair aqui uma pequena faixa, né, de frequência ou de comprimento de onda, que aí você detecta e faz a medida do sinal. Tá bem claro? Então, aqui mostra a molécula, não sei que molécula, antraceno. Aqui você tem um antraceno, ele tem algumas, certamente esses maços que tem a ver com estados eletrônicos, né, de eletrônicos de transição eletrônica. Tem 1, 2, 3, 4, né, ligações importantes para a transição eletrônica. E quando ele sofre a fluorescência, devido à perda de energia por processos não irradiativos, você tem um deslocamento para comprimento de onda maior ou para frequência menor. Você perde energia por esses processos não irradiativos. Tá? E daí chamamos de deslocamento Stokes. Deslocamento Stokes, de um físico lá que estudou isso, é devido a essa perda por energia, ok? Fazendo com que a emissão seja de comprimento de onda maior. Interessante que isso aqui, nesse exemplo aqui, é uma imagem especular disso. Se ele absorveu pouco nesse comprimento de onda, ele floresce muito no vermelho aqui. E se esse azul aqui, ele absorveu muito, olha, se você absorveu muito, né? No caso, ele floresceu, né, em quantidade menor, porque absorveu bastante. Isso é interessante para algumas moléculas, essa simetria, né, entre absorção e emissão. Tá bom? Aqui tem outro exemplo, que é o naftaleno. Você tem aqui, né, o espectro de excitação do naftaleno e aqui o espectro de emissão. Então, o monocromador 1 é responsável, né, para gerar o espectro de excitação, e o monocromador 2 é responsável por gerar um espectro de emissão. Como isso é feito, pessoal? Ele é feito da seguinte forma. Deixa eu ver se eu apago aqui, senão não vou conseguir não, porque eu teria que sair, né? Tá, vamos continuar escrevendo essa bagunça aqui mesmo. Deixa eu ver se... Ok, vamos lá. Como isso é feito? Você fixa primeiro um delta lambda, um comprimento de onda aqui para a emissão. Você já previamente sabe qual é o máximo de emissão. E você faz a varredura, né, do comprimento de excitação através do monocromador 1, vai variando. Exemplo, 200 nanômetros, 201, 202, 203, até 400 nanômetros. Está fazendo a varredura de excitação. E você está observando aqui no detetor, aqui, que chega no detetor, a partir da monocromatização aqui, qual é o comprimento de onda, qual é a potência dessa faixa espectral que você previamente escolheu, ok? E só deixe passar aqui, por exemplo, 400 nanômetros, mais ou menos 10. Então, você fica observando aqui no seu readout, aqui, seu monitor, seu equipamento de medida, somente esse comprimento de onda, mas só que ele está excitando a molécula em comprimento de onda diferentes, tá? E com isso você vai observar, à medida que você vai excitar com comprimento de diferente, qual é o valor de fluorescência, né, que surgiu quando você fixou esse comprimento de onda aqui de entrada do detetor, ou de saída do monocromador 2. Monocromador 2. Entenderam? Então, isso aqui, pessoal, é a potência de fluorescência, né, o sinal de fluorescência, à medida que está variando a excitação da molécula. Tá? Eu até faço uma brincadeira paralela. Imagina que você tem uma sala de aula, a sua namorada está lá fora querendo falar com você, você está aqui dentro da aula, né?
Então, você está, tipo assim, ela está observando você, ela é o detetor, e você é sua solução, você é o elemento absorvedor. Dependendo de quem está lá fora da janela, né, você vai ter um comportamento diferente. Se lá fora tiver, por exemplo, está acontecendo uma explosão, algo ruim, você começa a coçar mais a cabeça, a ficar mais suado, e a pessoa que está observando que é o detetor, que é fixo, né, é sua namorada, ou vamos pensar assim, é uma porta, ali atrás você tem um detetor, ele vai observar comportamento de emissão diferente de você. Né? Se do outro lado da janela está vindo sua namorada, você fica feliz. Se vem seu pai, você fica feliz. Né? Se vem um cobrador, você fica infeliz. Né? Se tem uma explosão lá fora, você grita. Né? Se tem alguém fazendo yoga lá fora, na janela, você fica também com paz celestial. Então, o espectro de emissão sua vai depender de como você é excitado. Né? Então, vai depender qual a frequência que está excitando você. Por isso que dá uma banda, né, chamada banda de excitação. Embora você esteja analisando o seu sinal, né, monocromaticamente lá na porta de saída, que é o detetor 2, mas o que você... ele observa a potência variando o nível de excitação sua. É como se cada comprimento de onda desse daí fosse um comportamento diferente da molécula, tá bom? Então, a potência de saída aqui do monocromador 2 é função da potência, não, desculpa, a frequência, a comprimento de onda da detecção, né? A potência desse comprimento de onda fixado, né? O sinal dele, fluorescência, vai depender da frequência, né? Da frequência ou da energia que está excitando a molécula. Aí você determinou que aquela pessoa, né, o seu absorvedor, o que mais ele faz, por exemplo, é falar. Então, aqui é o máximo de excitação. Então, falar é excitação, ok? É máximo. Então, você agora fixa esse comprimento de onda aqui apenas na fala, ou seja, vamos supor que a fala corresponde a 350 nanômetros. É aqui que você mais excita a molécula. Agora, você não precisa ter uma câmera fotográfica, basta ter aqui um decibelímetro, basta ter aqui um medidor de ruído. Você não precisa ter mais uma filmadora, concorda? Não precisa ter uma filmadora digital, basta ter um eletrito, um microfone de eletrito, porque você descobriu que o que mais ele emite é a fala, entendeu? Ou seja, no caso da molécula, o que mais emite é no comprimento de onda 350. Nesse momento, quando você fixar o comprimento de onda de excitação, aí você vai fazer a varredura, né, de todo o espectro de emissão quando você cita sempre o mesmo comprimento de onda, o mesmo delta lambda, entendeu? Como eu falei, devido a processos acoplados, vibração rotacional, vários processos possíveis de relaxamento, você vai ter agora sim um espectro de emissão, quando você fixa, né, a excitação. Conclusão. Então, essa figura aqui, ó, ela mostra, né, o que chega no detetor, quando você está fazendo a varredura, né, a varredura da excitação, né, do monocromador 1 da molécula. Então, o monocromador 1 separa diversos comprimentos de onda e vai excitando a molécula. Então, você está fazendo a excitação molecular no ultravioleta e vendo um certo comprimento de onda previamente fixado, por exemplo, pode ter sido esse aqui máximo aqui, tá certo? Aí você vê qual é o sinal em função da excitação molecular diferenciada, já que você está, através do monocromador 1, né, excitando a molécula em delta lambdas diferentes, em frequências diferentes, tá bom? Em frequências diferentes. Aí você determinou agora qual é o máximo, né, de excitação. Está aqui. Agora você vai fixar esse máximo de excitação lá no cromador 1, você deixa ele fixo no monocromador 1 e vai varrendo o motor de passo do monocromador 2 e verificando qual é agora a banda de emissão molecular quando você excita sempre no máximo de comprimento de onda, tá bom? Daí gera esses dois perfis, né? Um de excitação molecular e outro de emissão molecular. E essa diferença do máximo desse para desse daqui
é a média de perda de energia não irradiativa. Fontes, não falei, lâmpada de mercúrio ou xenônio, né, são mais intensas para ultravioleta. Você pode usar o mercúrio, que é barato, ou de xenônio, mas também pode usar de hidrogênio ou de deutério. Filtros e monocromadores, né, você pode usar os chamados fluorímetros, que é a base de filtros. Fluorímetros você não precisa ter um monocromador. Se você tiver um monocromador de rede, aquele de dispersão ou por difração, você tem um espectrofluorímetro, que é o equipamento mais sofisticado, né, que você faz varredura espectral, tá bom? Para fazer, por exemplo, essas bandas aqui, ó, você tem que ter um espectrofluorímetro, você não pode ter um fluorímetro simples. Um fluorímetro simples é algo específico para tais tipos de moléculas, entendeu? Você já pega um LED, né, de excitação, ok? E você tem um detetor, ou então você já excita a molécula com um LED fixo. Você não tem o monocromador 1, você já excita, desculpa, você não tem o monocromador 2, você só tem um LED, por exemplo, no ultravioleta, existe LED ultravioleta, você excita a sua cubeta, aí ele vai fluorescer e você coloca ali na frente um filtro que deixa passar aquele comprimento de onda de interesse. Por exemplo, filtro amarelo vai passar um determinado comprimento de onda lá na parte do amarelo. E aí você mede seu sinal. Isso aí seria um fluorímetro simples, né, à base de filtro. Só que não é muito usual. Geralmente se usa espectrofluorímetros, tá bom? Que aí você tem dois monocromadores. Isso permite você fazer varredura, tanto de espectro de emissão quanto de excitação. Detetores, nós já falamos na aula passada, você pode usar fotomultiplicadores. Hoje em dia é mais comum usar SSD ou CCD. Considerações gerais, ferramenta importante no estudo de equilíbrio químico e estudo cinético, você pode acompanhar uma reação química de polimerização, né, de decomposição molecular, né, e a cinética, que é influenciada por pressão, temperatura, catalisador, o que for, né, baseando na fluorescência. Então, você faz um monitoramento in situ, online. Da minha Fox também você faz com espectrofotometria UV visível. Determinação de espécies inorgânicas por banquelatos metálicos ou compostos orgânicos, áreas clínicas de alimentos. Então, existe uma miríade, milhares e milhares de métodos florimétricos para vários tipos de amostras, principalmente usado na orgânica, já que as compostos orgânicos têm ligações pi, né, e migram para pi antiligante ou não ligante para pi antiligante, e depois, quando desexcita, você emite a fluorescência. Esse método, pessoal, tem alta sensibilidade, né, da ordem de 10 a menos 12 molar. Você trabalha na fase de ppb, ok? Pessoal, vamos daqui a pouco explicar por que você tem alta sensibilidade. Grande faixa linear de concentração, alta seletividade, já falamos, né? Porque são moléculas específicas que têm ligações adequadas que possam fluorescer, só que ela tem seletividade, mas não tanta aplicabilidade, porque não é toda molécula que fluoresce, não é todo composto orgânico que inorgânico fluoresce, tá bom? Então, já tem uma aplicabilidade mais restrita. E você pode ter problemas de interferência ambiental, por exemplo, componente da própria solução, né? Ou seja, você próprio solvente pode absorver a fluorescência, com isso você mata, né, a fluorescência. Pessoal, eu só queria falar um pouquinho agora sobre a sensibilidade. Você, como eu falei, a fluorescência é uma constante vezes concentração, né? Ok? E a fluorescência, ela é uma constante vezes potência absorvida, ok? Nós começamos a equação com isso, né? Fluorescência é constante, P, 0 menos P, aí você coloca a lei de Beer aqui, aí vai chegar nessa equação final. Nós já discutimos isso. Pessoal, então, se você usa uma fonte de alta intensidade, uma potência, então, que chega, né? A potência de emissão da lâmpada é alta e, por consequência, né, você aumenta a probabilidade de fótons ser absorvido. A potência absorvida seja alta. Com isso, você aumenta a fluorescência. Do ponto de vista eletrônico, por que você gera uma alta sensibilidade? Primeiro, você pode ter lâmpadas de alta potência, né, de emissão, como a xenônio. Isso ganha em sensibilidade. Geralmente, o UV visível, como é uma relação relativo, né, P0 sobre P, então não adianta você aumentar a potência, né, da lâmpada. Seja exemplo que lâmpada 1 emitiu P0, né, que você tem uma cubeta que está absorvendo com a solução aqui, e sai o P. Tá?
Se você dobrar a potência aqui de luminosidade, né? Se você aumentar 2P0, você aumentou a fonte aqui, dobrou a corrente, gerou uma potência de dobro, né? A potência sair também vai ser 2P, né? Ou seja, a absorbância, a tramitância será igual, não muda. A tramitância não muda com a potência da lâmpada, porque é uma relação relativa, P sobre P0. Se você aumentar a potência de entrada, também vai aumentar a potência de saída, proporcionalmente. E isso aqui fica uma constante. Então, não há efeito, né, de maior absorbância com a potência da lâmpada. Isso não varia em nada. Está bem claro isso? Contudo, na fluorescência, se aumentar a potência de emissão da lâmpada, aumenta, por consequência, né, a quantidade de moléculas que absorvem fótons. Você tem mais moléculas absorvendo, você tem mais fótons chegando na sua cubeta, né, no seu meio absorvedor. Esse é um fator. Pessoal, outro fator é o seguinte, questão de sensibilidade. Se você, imagine, você tem no estádio de futebol 50.000 pessoas, ok? Todo mundo, 50.000 pessoas, né? 50.000 pessoas, todo mundo está com a luz acesa, ok? Então, em termos de corrente, você tem aquela potência P alta, uma potência e um sinal de corrente alta, porque está absorvendo a potência alta de saída aqui, que está chegando no cromador lá e gerando a corrente em ampere, tudo bem? Vou chamar de I, né, para não confundir com absorbância. Corrente I, ampere, uma potência lá, joules, por exemplo, ok? Ou watts, no caso é joules por tempo, watts, né? Então, você tem aqui potência é energia sobre tempo, né? Então, energia é potência vezes tempo, né? Tanto que quilowatt-hora, que é a unidade de potência, de energia consumida para uma residência. Kilowatt, que é a potência, vezes tempo, no caso hora, quilowatt-hora. É o que a gente usa aqui na residência, né? Para consumo de luz. Pessoal, então vamos lá. Se você tem 50.000 pessoas com uma lanterna ligada, sei lá, uma vela ligada no estádio, se 500 pessoas, né, apagarem suas velas, você tem uma depressão de sinal, né, muito baixa. Você tinha uma transmitância chegando lá, né, a luz que está chegando lá no seu detetor, vamos supor que era 100%. Quando passa para 500, né, isso aqui representa uma diminuição de potência apenas de 1%, né? 500 é 1% de, né, 50.000. Aqui é 50.500. Então, há uma diminuição da luz que chega lá apenas de 99. Né? Ou seja, tem 1%, né, de variação, né, de transmissão. Isso em termos de absorvância, a absorvância vai ser igual a 0,99, pois é uma depressão apenas de 1%, de 100 foi para 99. Então, a absorvância é menos log da transmitância. Desculpa aqui, ó, a absorvância é menos logaritmo de quê? 0,99. Menos logaritmo de 0,99 vai dar 0,0044, que nós chamamos de concentração característica. O que é isso? É a absorvância que gera 1% de absorção ou 99% de transmitância. Nós já falamos isso na aula passada, ok? Que é uma característica, né, de desempenho, né, analítico. Ou seja, se você tem um método espectro fotométrico UV visível, né, para você ter essa absorbância de 0,044, você precisa de grande concentração, significa um método pouco sensível. Mas se baixíssimas concentrações já dá essa concentração de 0,044, que equivale a 1% de absorção, você teria um método mais sensível. Pessoal, então, olha bem, observe, então, que diminuir, né, 1% da potência ou de corrente, você já está medindo uma corrente alta, essa corrente vai continuar sendo alta. Isso aqui é desfavorável do ponto de vista de sensibilidade. Por quê? Porque você está com um ruído eletrônico muito alto, você está com uma corrente alta, sei lá, vamos supor que aqui você tem uma corrente de 100 miliamperes, e aí foi para 99 miliamperes. Então, quase o sistema detector não percebeu variação de potência. Contudo, na fluorescência é diferente. Na fluorescência, você
Quando você passa aqui a potência nessa direção pelo cubeta, P0 e P, aqui você tem fluorescência. Se não tem fluorescência, é zero. Você tem zero, porque não tem luz nessa direção 90 graus. Nessa direção 90 graus é zero. Então, você agora tem uma situação, né, de se está transmitindo tudo, a fluorescência é zero. Mas, agora, se há uma absorção de 1%, equivale a 500 pessoas emitindo luz. Então, agora vai de zero para um fator de 500 fótons que chega. E esse aqui é muito grande em relação à corrente de ruído. É óbvio que a corrente fluorescência zero equivale a uma corrente de ruído diferente de zero, porque todo aparelho tem uma corrente de ruído diferente de zero. Né? Então, você tem uma situação, por exemplo, de 100 mA indo para 99 mA no detetor, ou uma situação de 1 mA de corrente de ruído, que quando chega aquela fluorescência de 500 velas acesas, num estádio escuro, ele vai para 5 mA. Isso aqui é 5 vezes mais sinal do que esse. Aqui, praticamente, foi igual o sinal. Então, a fluorescência se torna muito sensível, porque você tem como colocar um detetor que, em condições normais, está trabalhando com corrente de ruído, background, corrente de fundo, que é baixa. E agora, quando você coloca uma pequena depressão de absorção, né, que equivale também a uma pequena depressão em termos de absorbância, ele gera um sinal de fluorescência que é bem distinto, né, da corrente de fundo, de ruído. Tá? Bem distinto e bem maior, e por isso você tem alta sensibilidade agora eletrônica. Está bem claro? Pessoal, então com isso eu termino a aula de fluorescência, é um assunto muito interessante, né? Pena que a gente não está tendo aula experimental, né? Mas quando vocês puderem ter aula experimental, quem sabe acabando a pandemia, vocês vão ver então tudo isso ao vivo acontecendo, realmente vocês vão ver com a técnica muito bonita, muito legal. Pessoal, estudem para a próxima aula síncrona, tá bom? Ainda dá tempo de você estudar, ou pelo menos dar uma olhadinha nesse material. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.